Boa tarde a todos. Tem alguém aqui que não me conhece? Levanta a mão aí, rapidola. Sejam bem-vindos, boa tarde, meu nome é Alessandro Dumont, sou professor de Administração Geral e Pública, tá? E a gente vai fazer uma revisão aí a respeito do teu conteúdo. Aí tu vai dizer assim, professor, eu tenho muitas dúvidas, né? Eu quero que o senhor me dê a prova em 1 hora, não viaja, tá bom? Claro que eu separei aí para ti algumas questões chaves de vários tópicos aí do teu edital, e aí eu vou fazer um esquema, um resumo teórico de tudo que nós já vimos e do que o pessoal que está chegando também aí, de cada tópico aí do teu edital, tá? Então, na verdade, a gente vai aí por esse material pelo que é mais recorrente lá na tua prova, tá bom? Beleza? Dúvidas? Nenhuma, né? Preste atenção. Tem alguém de fora aqui, de outro estado? Quem veio de outro estado pode ficar com medo, tá? Pode ficar com medo que a galera aqui do Amapá está estudando para esse concurso aí, tô brincando. Bem-vinda. Seguinte, presta atenção aqui, olha lá. Presta atenção aqui. O cara colocou lá no teu edital tudo que tem a ver com o funcionamento de uma instituição. Tudo que tem a ver com o funcionamento de uma organização. Independentemente de ser uma empresa, ou seja, de ser uma administração privada ou de ser um órgão público, tá bom? Ou de ser da administração pública. Tudo que ele colocou lá no teu edital pode ser aplicado tanto à administração de empresas quanto à administração pública, beleza? Tá? Então, a primeira coisa que tu tem que entender é que noções de administração é uma ciência, né, que é aplicada sobre o funcionamento das instituições, tanto pública quanto instituições da área privada, beleza? Todas as organizações, independentes de públicas ou de serem privadas, todas as instituições, elas são compostas de um conjunto de recursos, e esses recursos também estão lá no teu edital. Por exemplo, todas as organizações são compostas de pessoas, recursos humanos, né? Todas as organizações são compostas de materiais, recursos materiais, e todas as organizações são compostas de recursos financeiros. Então, independente de ser público ou privada, tem pessoas, né? Tem materiais e tem finanças. Aí o indivíduo colocou lá no edital noções de administração de pessoas e colocou lá para ti noções de administração de materiais. Só não colocou a administração financeira, tá? Mas, na verdade, ele está te dando dado. Tem que saber como funcionam as organizações. O que é que compõe essas organizações e o que é que eu preciso fazer para que essas organizações funcionem. Para isso, ele puxou lá para ti, olha, sobre esses recursos, eu vou aplicar um conjunto de conhecimentos da administração, que é uma ciência. Professor, como assim uma ciência? Uma ciência é um conjunto de conhecimentos comprovados a respeito de um determinado assunto. Então, a administração é uma ciência. E ela tem por objeto de estudo as organizações privadas, empresas e públicas, órgão público. Só que isso tudo aqui é teoria. Aí tu vai dizer, Alessandro, como é que eu coloco na prática? O que é que a administração faz para colocar na prática essa gestão desses recursos? O que é que ela faz? Ela faz o que o indivíduo colocou no teu edital, como sendo os processos administrativos. Na tua prova, ele pode falar processos administrativos, ou ele pode colocar funções administrativas. Professor, que funções são essas? São 4. Se tu não sabe essas funções, meu querido, nem vai fazer a tua prova. Porque isso aqui é questão selada, tá bom? Professor, que funções são essas que eu quero saber? Planejamento, não é isso? Organização, planejamento, organização, direção, planejamento, organização, direção e controle. Aí ele vai brincar contigo aqui e vai querer que tu explique para ele, que tu saiba o que é cada uma dessas funções. Então, falar sobre troca lá nas alternativas, é a primeira coisa que ele vai fazer contigo, tá bom? Para cada uma dessas palavras aqui, para cada uma desses processos, dessas funções, existem algumas palavras-chave. Por exemplo, o que é planejamento?
Planejamento é a definição de metas, é a definição de objetivos, é a definição do que a organização quer alcançar no futuro. Então, se cair qualquer dessas palavras aqui, ele tem que estar falando de planejamento. Ele pode usar qualquer argumentação, ele pode construir a questão de qualquer forma, mas essas palavras têm que estar associadas ao planejamento. Segunda função aqui é a organização. Professor, quais são as palavras? Organizar é dividir, olha aí, é dividir e alocar recursos em uma estrutura necessária para que a instituição funcione. Essa estrutura é o que nós chamamos de organograma, e o organograma, no organograma, eu construo ele, baseado em uma departamentalização, baseada em critérios de departamentalização. Se cair qualquer uma dessas palavras aqui, tu vai marcar o quê, galera? Organização. Isso aqui é importante, tá? Se ele colocar estrutura, montar a estrutura, não tem nada a ver com planejamento. Tem a ver com organização. Depois disso, tu tem que saber o processo de direção. Professor, o que é dirigir? Dirigir é comandar, olha aí. Dirigir é comandar, dirigir é executar, né? A direção é o processo administrativo que depende do elemento humano. Logo, ele vai buscar o raciocínio da direção associada à capacidade de liderança das pessoas. Agora eu te pergunto, liderança é a mesma coisa que chefia, sim ou não? Não. Quais são as 3 palavras que é chave do processo de liderança aqui? Liderança é a capacidade de exercer influência através do processo de comunicação humana, né? E a liderança é a capacidade de provocar no indivíduo um sentimento, que é chamado de motivação. Então, tu tem que saber que a liderança faz parte do processo de direção, tá? E a liderança é uma habilidade humana, é o único dos processos que depende do elemento humano. O resto é tudo técnico. Planejar é técnico, organizar é técnico e controle também é técnico. Professor, o que é controlar? Controlar é medir, não é isso aí? Controlar é aferir, controlar é avaliar, controlar é mensurar o resultado, e com esse resultado do controle, eu consigo enxergar o que nós chamamos aqui de indicadores de desempenho. Entendemos, crianças? Então, isso aqui é a raiz, é a base da administração. Se tu não souber isso aqui, tu não consegue interpretar nada em relação à administração. Beleza? Agora vamos ver essas questões aí a respeito do processo administrativo. Eu transformei algumas questões aí para tornar a aula mais rápida, tá bom? Para a gente conseguir abordar mais conteúdo, mas, na verdade, a maioria dessas questões aí são todas da FCC, tá? Então, bora lá. Considere as afirmativas abaixo referente ao planejamento. Primeira, produto do planejamento, o plano não é um enfeite. É um evento intermediário entre o processo de planejamento e o processo de implementação do planejamento. Oferece uma estrutura de referência para a tomada de decisão e é um compromisso com a mudança. Olha, aqui tem 2 questões que o cara tentou te confundir aí. Primeiro, produto do planejamento, o plano. Então, ele está dizendo que o plano, na realidade, é resultado do processo de planejamento. Aí eu te pergunto, planejamento e plano é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Diferente. O planejamento é o processo. Então, o pensamento sobre o futuro, a definição de metas e objetivos é o planejamento. Quando tu pega esse teu pensamento, essa definição de metas e objetivos, e coloca no papel, que vai servir como referência, que apresenta aqui, como ele coloca, olha, oferece uma estrutura de referência, aí sim eu tenho um plano. Ele tentou te confundir. Quando ele colocou aqui, oferece uma estrutura de referência, ele está falando dessa estrutura organizacional aqui, ou ele está falando simplesmente do conjunto de objetivos? Do conjunto de objetivos. Tá certo a primeira questão, tá bom? Cuidado aí, tá? Segunda, vai lá. A necessidade de um plano
é determinada pela missão ou pelos objetivos institucionais, ou ainda por problemas específicos relacionados com o bom desempenho da organização. Por essa razão, a eficiência de um plano é medida pelo grau segundo o qual contribui para a realização dos objetivos e para alcançar os resultados desejados. Certo ou errado aí? Hã? A eficiência de um plano é medida pelo grau segundo o qual contribui para a realização dos objetivos e para alcançar o resultado. Ele colocou planejamento aí e ele está te perguntando, na verdade, o conceito de eficiência. Preste atenção. Na verdade, ele está falando de alguns indicadores de desempenho. Quais são os indicadores de desempenho que tu tem que ir para a tua prova sabendo? Eficiência, eficácia, e a soma da eficiência e da eficácia é igual a efetividade. Professor, o que é eficiência? É a preocupação com meios, métodos e procedimentos. É a preocupação com a forma, com a maneira como eu faço alguma coisa. Então, quando eu me preocupo com os mínimos detalhes para executar um determinado trabalho, na verdade eu estou visando a eficiência. Quando eu faço a medição ou o grau do alcance do meu objetivo e do resultado, na verdade eu estou falando da eficácia. Está errada a segunda, porque ele está te dizendo que a eficiência do planejamento é medida pelo alcance do resultado. Está errada a segunda. O alcance do resultado não é eficiência. O alcance do resultado é a eficácia. Entendemos? Professor, como é que vai figurar essa palavra aqui, efetividade, na minha prova? A efetividade, ele vai falar sobre a transformação, olha. Ele vai falar sobre o impacto gerado pelo órgão público. Por exemplo, um órgão público eficiente é aquele que se preocupa com os recursos necessários, né? Com as pessoas, com os processos, com o método, com aspectos burocráticos. Isso é eficiência. O órgão público eficaz é aquele que entrega o serviço, que entrega o produto final. Quando ele é eficiente e eficaz, certamente ele transforma a vida das pessoas, da sociedade, né, no qual ele atua. Logo, ele gera impacto e transformação positiva. Como é o nome disso? Efetividade. Tem que saber esses três conceitos. Isso vai cair na tua prova, tá bom? Então, a primeira está certa, a segunda está errada. Vai lá, terceira. As fases iniciais do planejamento estratégico sugerem que se aplique uma ferramenta analítica denominada SWOT. Opa, olha aí. Fases iniciais do planejamento, né? Eu tenho 3 níveis de planejamento. Quais são? Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Beleza. Então, as fases iniciais do planejamento estratégico sugerem que se aplique uma ferramenta analítica denominada SWOT. Ele pode chamar de análise SWOT, né? Ou ele pode chamar de análise ambiental. Beleza? Professor, o que é SWOT? É a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. No ambiente interno, eu identifico os pontos fortes e pontos fracos, e no ambiente externo, eu identifico as oportunidades e as ameaças. Beleza. Há uma gama de variáveis ambientais disponíveis para serem levadas em consideração ao aplicar essa ferramenta. Posto isso, refere-se à variável de ambiente interno do órgão, tá bom? Letra A estrutura educacional do Estado. Letra B, a taxa de crescimento da população do Estado. A taxa de crescimento é externa, com certeza, não é isso? Sim ou não? Sim, então é externa. Letra C. O nível de emprego por cidade. O nível de emprego é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é externo. Isso é externo. A legislação federal sobre proteção ambiental. Proteção animal. A legislação federal sobre proteção ambiental. Isso é ambiente externo. Isso pode oferecer uma oportunidade ou uma ameaça. Está errado a letra D. Letra E. A reputação como uma instituição com responsabilidade social. Olha aí.
a responsabilidade social é um valor. Lembra que no planejamento estratégico eu defino a missão, a visão e os valores da instituição? Sim ou não? Sim. Então, quando eu falo de responsabilidade social, eu estou falando, na verdade, de um valor que é a instituição. Então, a reputação interna dela. Então, na verdade, a terceira você marca a letra E, porque trata-se de aspectos internos. A estrutura educacional do Estado, na verdade, tem a ver com aspectos externos que não dependem só de um único órgão. Entenderam aí? Então, a terceira letra E. Vai lá. Quarta. Agora, veja bem. Quando o cara... Isso aqui só o conceito básico, os processos da administração, tá? Depois que ele entender isso aí, ele vai para o aspecto da administração pública mesmo. Tá bom? Professor, que conceitos eu preciso saber sobre a administração pública que eu não posso deixar de saber na minha prova? Primeiro, é a tua última oportunidade hoje, ainda dá tempo. Tu tem que saber o que é eficiência, o que é eficácia e o que é efetividade. Beleza? Segundo, tu tem que saber o que é governança. Olha aí. Tu tem que saber o que é governabilidade. O que é governança, o que é governabilidade. Tu tem que saber o que é accountability. São conceitos diferentes. São conceitos, governança, governabilidade e accountability, que somam, né, que complementam um ao outro. Mas não é a mesma coisa. Professor, o que é governança? Governança é o domínio dos meus próprios recursos. A governança tem a ver com a amplitude de controle do administrador ou do órgão. Então, quando eu olho para o que eu tenho, para que eu possa formular políticas públicas, eu tenho governança. Tá bom? Então, eu domino o que eu preciso, eu domino os meus recursos, eu domino as minhas pessoas, eu domino tudo o que eu preciso para fazer alguma coisa pela sociedade. Governança. Governabilidade é a habilidade. Tem a ver com o olhar externo, olha aí. A governabilidade é quando o administrador, né, ele começa a aplicar essas políticas públicas e começa a perceber como é que a população, a sociedade aceita ele. Se tem legitimidade, se tem aceitação do público, isso é governabilidade. E o accountability, né, tem a ver com a prestação de contas e com a responsividade e responsabilidade dele. São três conceitos que andam juntos a respeito de administração pública, tá? Bora ver se a gente encontra eles aqui. Vai lá. Olha aí. Quarta. Na gestão pública, o funcionamento e o resultado, bons ou maus, tem impacto político. Peraí. Política é uma coisa boa ou ruim? Boa. Vem da palavra politiquê, em grego. Lembra disso? Que significa a capacidade de governar as polis. Política é administração pública. O que é ruim é a politicagem. Mas a política em si é uma coisa boa. Então, se um órgão é eficiente, se um órgão é eficaz, como ele diz aqui, ó, o funcionamento, a eficiência, e o resultado, a eficácia, bons ou maus, tem impacto político? Tem impacto na sociedade, sim ou não? Sim. Tem impacto no bem-estar social, sim ou não? Sim. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo. Tá bom? Quinta. A impessoalidade das pessoas enquanto elementos da organização limita-se a cumprir suas tarefas, podendo serem substituídas por outras, no caso, dentro do sistema, né? Como está formalizado, funcionará tanto com uma pessoa como com a outra. Aqui ele buscou o princípio da impessoalidade, né? Que é o princípio da formalidade. A estrutura do Estado, ela funciona para que qualquer pessoa possa ocupar o cargo e prestar determinado serviço, não é isso? Certo ou errado aí? Tá certo. Vai lá, sexta. A administração pública voltada para o cliente menospreza a qualidade dos serviços, uma vez que o seu objetivo é atender a demanda do cidadão no menor prazo possível. A administração menospreza a qualidade? Quem marcou essa aí como certo já pode ir já. Está dispensado. Está errado. Agora tem uma coisa na sexta que é importante tu destacar. Olha lá, aqui na sexta, o cara, ele colocou aí vários tópicos do teu edital, tá?
Quando ele diz assim, quando ele diz menospreza a qualidade do serviço oferecido ao cliente, porque o importante é oferecer o serviço ao cidadão, ele está fazendo duas classificações aí, não é? Do usuário. Colocando o cidadão, o cidadão, e colocando um cliente. Tem um tópico lá no teu edital que diz assim, novos paradigmas de clientes na administração pública. O que é isso? Quando eu falo cidadão, quer dizer que eu estou recorrendo ao formalismo burocrático do direito. Então, o que é um cidadão? É um cara que tem direitos e que tem obrigações. Então, todo mundo é cidadão, né? Se você nasceu no Brasil, você é um cidadão. Se você tem registro de nascimento, você tem tanto direitos, tanto tem obrigações, não é isso? Isso é cidadão. Isso é um modelo burocrático, antiquado, ultrapassado. Isso é um modelo da lei, né? Rígido, formal demais, que enxerga o cara apenas como um cidadão. Só que o modelo atual da administração pública, o modelo gerencial, o modelo de atualização da administração, ele não enxerga um cara apenas como um cidadão. Ele enxerga um cara como um cidadão, mas esse cidadão também é um cliente. É como se eu atualizar o paradigma, atualizar o modelo de pensamento da administração. Ora, nós como cliente, nós somos exigentes, né? A gente vive num momento de globalização, era da informação. Tu tem um smartphone aí, que é um computador no teu celular. A gente é mais esclarecido. Então, a gente passa a cobrar da administração pública como cliente, e não mais como cidadão que recebe qualquer tipo de serviço, né? Numa empresa, eu exijo satisfação, eu exijo custo-benefício, eu exijo, né, que a instituição faça o melhor e me ofereça serviços de qualidade, não é isso? É a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia na administração pública. O cidadão ele passa a exigir. Então, eu não posso mais enxergar o cara apenas como cidadão. Eu passo a enxergar o cara como um cidadão cliente. Ou seja, ele tem direitos e tem obrigações, e ele também tem que ser satisfeito, também sentir benefício, e também tem que gerar reconhecimento no atendimento ao cidadão. Entenderam aí a parada? É uma melhoria do termo, na verdade, uma melhoria da forma como a administração enxerga esse paradigma de cliente. Beleza? Então, cidadão é cidadão, cliente é cliente. Cidadão, cliente é a somatória dos dois. Beleza? Certo ou errado aí? Está errado a sexta, que ele está dizendo que menospreza a qualidade do serviço, está errado. Sétima, vai lá. A gestão com foco no cliente pode ser facilmente adaptada da administração privada para o setor público. Olha aí. Desde que a aplicação de alguns princípios básicos que regem as organizações públicas, tal como igualdade e socializada. Esse tópico lá no teu edital, que o cara colocou lá, convergências e divergências entre a administração pública e privada. É importante. Só que os caras estão recorrendo à administração de empresas para aplicar na administração pública, né? Então, quando eu recorro a esse conhecimento e trago todos esses conhecimentos para dentro da administração pública, eu não posso esquecer que eu estou lidando na administração pública. Então, existem pontos que são convergentes, mas existem pontos que são divergentes. Então, é assim, eu vou estudar a gestão da qualidade, como tem lá no teu edital. Eu vou estudar empreendedorismo. Eu vou estudar planejamento estratégico. Então, eu vou trazer esse conhecimento, mas eu vou adaptar. Porém, eu não posso esquecer que a administração pública é regida pelos princípios constitucionais da administração pública, como, por exemplo, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da ciência, né? Além desses princípios, o cara vai colocar lá de divergências os objetivos. Por exemplo, o objetivo da administração de empresa, qual é? O lucro. Qual é o objetivo da administração pública? O bem-estar social. Qual é o foco da administração de empresa? O cliente, comprador. Qual é o foco da administração pública? O cidadão cliente. Não é isso? Quais são os recursos da administração de empresa? Recursos próprios, capital social lá. Qual é a fonte de recursos da administração pública? Os tributos, os impostos. É isso? Por exemplo, qual é o ordenamento jurídico da administração de empresa? Direito privado. Qual é o ordenamento jurídico da administração pública? Direito
público. Então, eu adapto, mas eu não devo ignorar os princípios constitucionais da administração pública, entendeu? Porque essa é o que rege a gestão pública. Então, está errado quando o cara diz que deve ser facilmente adaptado, né, desde que seja ignorado, etc. Está errada a 7ª. 8ª. A administração pública voltada... Eita, repetida? Então, é uma segunda oportunidade para te acertar aí. Está errada a 8ª. Vai lá, 9. No âmbito da administração pública, o empreendedorismo, gestão pública gerencial e empreendedora, pressupõe a incorporação de seguintes comportamentos, exceto, olha lá, o que é que tu vai fazer, criatura, quando tu lê na tua prova lá, marque a errada, exceto tal questão, a que não corresponde, marque a incorreta, o que tu vai fazer? Circula, porque a tua mente está condicionada a procurar a resposta certa, tá? Vamos lá. Professor, o que é empreendedorismo governamental? É tudo isso que eu te falei aqui. Empreender é inovar, empreender é criar, empreender é transformar. Então, quando eu falo em empreendedorismo governamental, é como se eu estivesse dizendo assim, a administração pública do Brasil, ela sai do modelo formal, burocrático, ineficiente, inova, cria, transforma, flexibiliza, chama a participação do cidadão na tomada de decisão, para quê? Para que eu possa satisfazer o meu cliente. Tá bom? Vamos lá. Então, exceto o que não é empreendedorismo governamental. Letra A. A participação do cidadão nos momentos de tomada de decisão. A participação do cidadão é empreendedorismo, sim ou não? Gestão participativa, sim ou não? Sim. Letra B. Substituição no foco do controle dos inputs, das entradas, pelo foco do controle dos outputs, das saídas e seus impactos, sim ou não? Sim. Olha, quando eu foco no início, isso é burocrático, né? Inputs. Quando eu foco na saída das coisas, eu estou falando da eficácia. Transformação. Eu me preocupo com o resultado que vai ser entregue para a população. Tá certo, você não marca. Tá bom? Letra C. Criação de mecanismos de competição dentro das organizações públicas e entre organizações públicas e privadas. Peraí. Existe competição no serviço público? Sim ou não? Sim. Competição é uma coisa boa ou ruim? Boa. Não é competição no sentido de quem vai ganhar mais, ou quem vai faturar mais, ou quem vai lucrar, porque isso não é o objetivo da administração pública. É no sentido de quem é se empreender, mudar, transformar para oferecer resultados positivos para o órgão público, tá bom? Então tá certo, competição positiva. Letra D, a adoção de uma postura reativa em Sabe o que é proativo? Então, se está em detrimento do proativo, está errado, né? Olha lá. As únicas atitudes que tu vai marcar como certa na tua prova são ativo, que é o comportamento comedido, é aquele na medida certa. Então, por exemplo, tu chega cedo no teu trabalho, tu sai no horário, tu entrega o que foi empenhado contigo, acordado, então esse é um comportamento ativo. Não faz mais do que a tua obrigação. Igual que minha mãe falava assim, tirei, tá boa. Não faz mais do que a tua obrigação, só estuda. Não tem esse papo? Isso é um comportamento ativo. Proativo é quando tu oferece algo a mais. Além de tu tirar uma excelente nota na escola, tu lavou a louça. Aí tu merece um elogio. Entendeu? Comportamento proativo. E o assertivo é o comportamento equilibrado. Aí tem a ver com pessoa mesmo. Inteligência emocional, né? Domínio próprio. Diante de um conflito, eu não perco a cabeça. Isso é assertividade. Beleza? Então, qualquer coisa que o cara coloque para ti aí, que vai de encontro ao proativo, está errado, né? Então, empreender, claro que tem que ter um comportamento proativo. Está errado, muito fácil, a 9 é a letra D. 10ª, vai lá. Uma instituição financeira do governo divulgou a seguinte afirmação. Nossa organização tem por objetivo financiar o desenvolvimento urbano, investir recursos na infraestrutura das cidades e contribuir para o crescimento da nação brasileira.
A frase refere-se ao quê? Olha para cá. Dentro do planejamento estratégico são definidos alguns objetivos estratégicos, ok? Esses objetivos estratégicos têm nomes. Quais são? Missão, olha aí. Visão, bota sempre na ordem. Valores e negócios. Então, missão, visão, valores e negócios. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? É a mesma palavra, né? Professor, o que é missão? A missão é um objetivo imediato. A missão é algo que a empresa, que a organização vai fazer. A missão tem a ver com a existência da instituição. A missão tem a ver com a sua razão de ser. Então, eu existo para isso. Isso é minha missão. O cara colocou aqui, olha. Nossa organização tem objetivo financiar o desenvolvimento urbano. Ele, na verdade, está falando da missão da organização. Professor, o que é visão? Missão é agora, visão é no futuro, é o que eu quero ser. Aí ele vai te dizer que a visão é a referência e o reconhecimento que a organização quer ser. Então, eu quero ser reconhecida como uma instituição de qualidade no mercado. Isso tem a ver com a minha visão. Os valores de respeito ao costume, aos princípios norteadores que vão reger, né, a busca da missão e da visão. Então, é a relação de responsabilidade social, preocupação ambiental, né, ética, conduta adequada na sociedade, etc. E os negócios é a descrição dos produtos e serviços da instituição. Então, muito fácil, décima letra C. 11, vai lá. Os níveis hierárquicos e as relações entre os diferentes setores de uma instituição ficam representados graficamente. Grama. Eu coloquei isso aí muito fácil. Professor, se cair alguma outra coisa que tem a ver com grama, isso é o quê? O que é grama? Gráfico. O que é grama? Gráfico. Qualquer prefixo antes da palavra grama quer dizer algum gráfico sobre alguma coisa. Por exemplo, organograma, gráfico de uma organização, de uma instituição. Fluxograma, gráfico de um fluxo de processos. Cronograma, gráfico de tempo. Entendeu? Então, qualquer grama é gráfico. Então, muito fácil, 11, letra A. 12, vai lá. Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo de traduzir graficamente as etapas dos processos. Traduzir as etapas dos processos. Já te deu a resposta? Com as entradas e as saídas, corresponde a que ferramenta? Fluxograma. Professor, o que é um fluxograma? É uma representação gráfica de tudo o que se faz na execução, na operação de um processo de trabalho. Então, por exemplo, eu quero desenhar o meu trabalho aqui para saber o que eu tenho que fazer em cada atividade aqui. Fluxograma. Tá? Dúvidas? Muito fácil, beleza. Tem que saber o que é o fluxograma, tem que saber também enxergar, ler cada figura do fluxograma, tá, galera? O que representa o círculo, o quadrado, o losango, vocês sabem, né? Vai lá, 13. Os conceitos de governança e accountability, quando aplicados às organizações públicas, dizem respeito, entre outros aspectos, respectivamente, o que é governança e o que é accountability. Letra A. Governança é a capacidade de implementar políticas públicas. Certo ou errado aí? Certo. A governança tem a ver com o domínio dos recursos. Tá bom? Para quê? Para poder aplicar e implementar políticas públicas. E o accountability tem a ver com a responsabilização dos agentes públicos. Certo ou errado a letra A? Tá certo. Accountability tem a ver com responsabilidade e prestação de contas. É quando o governante ele tem que ter a transparência, a publicidade e a responsabilidade de demonstrar para a sociedade o que ele está fazendo. Não é isso aí? Eu digo o seguinte,
só esconde alguma coisa quem faz algo errado, né? Quem faz algo certo faz o quê? Publica. Né? Então pronto. Quanto mais transparência, melhor. Então a 13, você marca a letra A. Quem acertou as 13 aí? Ninguém! 14. Vai lá. É considerado característico da administração. Para quem não estudou, a administração gerencial é a administração moderna, tá? Ela é o contrário da administração burocrática. A regra é a seguinte, a história é a seguinte, o Brasil, o tempo todo, ele foi baseado numa administração burocrática. Por isso que a gente tem tanto problema de gestão pública. Porque o servidor público, ele está acostumado com procedimentos, com operações. Então, ele não está acostumado a enxergar o usuário como um cliente. Né? Se o usuário chegar para ser atendido, ele vai dizer, olha, você tem que apresentar esses documentos e eu vou executar esses procedimentos aqui. Então, ele não está preocupado com a qualidade de serviço, com o atendimento, com a satisfação do usuário. Sou a população. Então, os gestores, eles precisam mudar. Eles precisam sair do burocrático, sair do formal, excessivo, e passar para o gerencial. O que é o gerencial? É como acontece na administração de empresa. Tu entra numa empresa, o cara vai resolver o teu problema, desde que não seja nada ilegal. Não é isso? Mas o que ele puder flexibilizar para resolver o teu problema, ele vai fazer. Então, quando o cara colocar na tua prova a administração pública gerencial, ele está dizendo assim, ei, os servidores hoje têm que sair do modelo burocrático e têm que agir como se estivesse dentro de uma empresa. Não com o objetivo de lucro, mas com o objetivo de satisfazer a necessidade do cliente, do cidadão. Tá bom? Então, olha lá. É considerado um mecanismo característico da administração gerencial. Letra A. O controle rígido de procedimentos. Controle rígido de procedimentos é característico do quê? Burocrático. Está errado. Letra B. A gestão hierárquica. Hierarquia tem a ver com estrutura. A hierarquia é a manutenção do poder, baseado na autoridade de alguém e na responsabilidade dele para um cargo. Isso tem a ver com gerencial, sim ou não? Não, está errado. Letra C, normas e regulamentos? Normas e regulamentos também não, porque normas e regulamentos está associado ao quê? Burocrático. Letra D, controle de legalidade? Também não, porque legalidade é legalidade. Tanto na burocrática quanto na gerencial tem que ter a legalidade, mas na burocrática a legalidade é mais pesada. Né? Letra gestão competência. Então, o que é gestão por competência? É entender que todo servidor público tem que ter competência. O que é competência, galera? É um conjunto de atribuições que tu tem que aprender a desenvolver ao longo da tua vida profissional. Quem aqui é formado? Levanta a mão aí. Ser formado te garante empregabilidade? Sim ou não? Deveriam ter dito isso pra gente no começo da faculdade, né? Não é isso aí? Aí tu vai para o mercado de trabalho, eu digo que a gente tem 3 grandes erros na nossa vida. O primeiro é quando tu passa no vestibular. Pô, agora eu sou inteligente, passei no vestibular. Né? Tô safo, meu irmão. Aí tu entra na universidade, não sabe nada. Aí passa 4, 5 anos apanhando, aprendendo. Aí tu te forma, finalmente faz aquela festa. Agora eu tô safo. Agora eu tô formado. Segundo erro. Aí vai para o mercado de trabalho, apanha. O terceiro erro, qual é? É quando tu casa. Tô brincando, casamento é bom, olha lá. Olha lá, presta atenção. Professor, o que é competência? Competência é um conjunto, uma sinergia que o indivíduo tem que ter ao longo da sua vida. Que é um conjunto de conhecimentos, não é isso? Um conjunto de habilidades e um conjunto de atitudes. Por exemplo, ter diploma é só conhecimento. Teoricamente. Não é isso? Tem gente que sai da universidade sem conhecer nada. Mas ter diploma é apenas uma dimensão da tua competência. Né? Então, quando eles colocam lá para ti esses tópicos do teu edital, eles estão te dando um recado. Tu tem que mas quer dizer conhecimento. Além do teu conhecimento, nós queremos servidores públicos que tenham competência.
Então, tu tem que dar um jeito aí na tua vida de desenvolver habilidades no ambiente de trabalho e também atitudes adequadas no ambiente de trabalho. Tá bom? Para isso que existe esse edital de administração aí na tua vida. Vai lá. 16. Ok. Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, é correto afirmar, letra A, a eficiência limita-se à avaliação dos recursos, assegurando que eles sejam mínimos. Então, a eficiência ela só se preocupa em reduzir os recursos, certo ou errado? Está errado. Ela se preocupa com os métodos e com os recursos. Mas a redução dos recursos a qualquer custo pode ser chamado de economicidade. Está errado a letra A. Letra B. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo. Hã? A eficácia refere-se à avaliação dos impactos, certo ou errado? Está errado, tá bom? Porque a avaliação dos impactos de curto, médio ou longo prazo é efetividade e não eficácia, está errado. Letra C. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A efetividade compreende a avaliação, ora, a avaliação da implementação de políticas públicas pode ser governança ou governabilidade. Se ele estiver falando de legitimidade, é governabilidade. Se ele estiver falando dos recursos, a agência de governança. Tá errado. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançar de respeito à eficiência. Certo ou errado? Está errado. Como é o nome disso? Efetividade. Está errada a letra D. Letra E. As metas e objetivos estão relacionados à eficácia. Certo ou errado? Certo, porque só tem essa, doidão. Não tem como tu marcar outra aí. Né? O cara ainda está na dúvida. Hã? 16, letra E. Quem acertou a 16? Quem acertou? Quem está satisfeito com o nível do seu acerto aí? Rápido, aula. Professor, eu acertei só uma, mas eu estou satisfeito com o nível do meu acerto. Vai, agora tu só vai jogar certo ou errado, tá? Porque aí mistura um cartão aí diversa. Bora lá. 17. O ciclo PDCA pode ser desmembrado em etapas que são conhecidas como métodos de resolução de problemas, ou ter o seu conceito de melhoria contínua aplicado à forma de gerenciamento de rotinas na busca de atendimento dos objetivos de cada processo. Professor, não entendi nada. Lê de novo quantas vezes forem necessárias, tá? Olha para cá. Eu vou fazer uma coisa brutal para te entender o ciclo PDCA. Toda a administração, tudo, é baseado em processos. Tá bom? Estudar administração é estudar uma sequência de coisas o tempo todo. Ok? Qual é a base da administração? Planejamento, organização, direção e controle. Tudo depende desse planejamento, organização, direção e controle. O que foi que o William Demme fez, que foi o cara aí que divulgou o ciclo PDCA? Divulgou, né? Por isso que é chamado de ciclo de Demme. Na verdade, o criador nem foi ele. O que é administração? Planejamento, organização, direção e controle. O que é o PDCA? Planejamento. Tem a ver com organização, PDCA? Não, porque organizar tem a ver com organograma, né? Então elimina o O. Direção, porque a direção é do, é execução, tá bom? Do, plan, do. O controle, ele dividiu. Ele criou o C, que é só para checar, e o A, que é para corrigir a atuação. Então a realidade é um conceito, a fundamento. É uma variação do pode ser. É uma variação do planejamento, da organização, da direção e do controle. Elimina-se a organização, mantém-se a direção, e o controle eu divido em duas áreas, que é a checagem e a atuação corretiva. Ok? Só que o PDCA, ele é para ensinar o trabalho, a qualidade. Ele é a ferramenta da gestão da qualidade. Então é como se o teu chefe, o teu diretor, chegasse contigo e dissesse assim: fulano, tu agora vai ter que trabalhar baseado num PDCA. O que é isso?
Tu vai ter que aprender a planejar o teu trabalho. Tu vai ter que aprender a executar o teu trabalho conforme o planejamento. Tu vai ter que aprender a checar o teu trabalho diariamente, o tempo todo. E caso o teu trabalho apresente alguma divergência do que foi planejado, tu vai atuar de forma corretiva. Então, o PDCA, ele trata de método de processo. Ele tanto pode ser aplicado individualmente, né, etapa por etapa, quanto eu posso entender o PDCA como um todo, a fim de melhorar o processo. Tá certo ou está errado isso aí? Tá certo. Vai lá, 17 está certa. 18. Considerando-se que as organizações são sistemas sociais, é correto afirmar que uma organização, mesmo sendo a mais eficiente e eficaz do mercado, nunca constitui uma unidade finalizada e perfeita, visto que está sempre sujeita a mudanças. Certo ou errado aí? Hã? Tá certo. Professor, o que é isso? Toda organização é vista como um sistema social. Esse sistema social interage com o ambiente externo, né? Esse ambiente externo são outras organizações, é o governo, é a legislação, não é isso? Então, ela nunca está finalizada e perfeita, porque ela sempre vai estar se adaptando, ela sempre vai estar recebendo influência e sempre ela vai estar influenciando, não é isso? Então, está certo a 18. 19. Para estabelecer o estilo de liderança adequado, o gestor deve considerar o nível de maturidade dos seus subordinados. Hã? Por exemplo, eu sou o líder. Sou eu que tomo as decisões. Ou eu sou o gestor e tenho a minha liderança. Eu posso exercer a minha liderança baseada em diversos estilos, né? Autocrático, democrático, liberal, paternalista, carismático, situacional. Sobre cada um de vocês aqui, eu vou agir conforme o nível de maturidade de vocês. Como é teu nome? Então, o Leandro é um cara que colabora. Ele ajuda. Sobre ele, eu vou ser democrático. O João é uma pessoa que atrapalha o ambiente de trabalho. Sobre ele, eu vou ser autocrático. Então, eu vou agir conforme a situação. Como é o nome desse tipo de liderança? Que eu considero o nível de maturidade do subordinado. É a liderança mais atual, mais moderna, é a que está em voga agora, é a emergente, é a que vai cair na tua prova. Como é o nome dela? Situacional ou contingencial. Eu ajo conforme a situação e o nível de maturidade dos subordinados. Tá certo. Vai lá. Qual é a próxima? 20. Nas relações humanas, ocorre um conflito quando o indivíduo percebe que outra pessoa ou pode afetar negativamente algo a que ele atribui importância. Olha para cá. Professor, o que é um conflito? O conflito é quando eu percebo que alguma coisa importante para mim está sendo afetado negativamente por outra pessoa. Pode ser qualquer coisa. Tá bom? Aí começa a rolar um conflito. Quais são as origens? Divergências, né? Diferenças culturais, etnocentrismo, os valores são melhores que os dos outros. Né? Então, eu tenho um conflito com outra pessoa, porque a outra pessoa ela gosta de brega, e eu só gosto de MPB, porque eu sou chique. Entendeu? Isso é etnocentrismo. Tá? A minha religião é mais certa que a do outro. Isso é etnocentrismo. Isso é fonte de conflito. Práticas gerais, o estilo de liderança. Existem conflitos que são positivos, porque geram superação. O nome desses conflitos são conflitos funcionais. Existem os conflitos que são negativos, porque tornam a equipe cada vez mais dispersa e separada. O nome desses conflitos são disfuncionais. Existem os conflitos que eu tenho comigo mesmo. Por exemplo, vocês estão cheios de conflito hoje, né? Professor, será que eu estudei o suficiente? Não tem mais jeito, doido. Chega lá na prova na moral, rapidola. Quando tu entrar, tu tem que pisar na sala tomando posse do teu cargo. Professor, eu não estudei nada, mas eu vou na moral fazer a prova. Não tem problema, meu querido. A partir de agora é fé. Entendeu? O que tu tinha para fazer, tu já fez. Então tu vai entrar na sala, leva alguma coisa aqui do curso BM. Pega uma apostila dessa e escreve BM, bem grande. E leva assim, mostrando que tu estudou aqui. Entendeu? Vai dar medo no outro. Ou arruma um vadimeco. A pessoa nunca abriu um vadimeco, não tem problema. Leva para a prova. Ninguém sabe que tu não estudou. Entendeu? Encara o outro, encara. Chega na prova na moral. Comunicação
não verbal. Entendeu? Chega na moral. De onde tu é, mano? Pergunta pro cara. Ah, eu vim do Rio Grande do Sul. Vai com o uniforme, faz alguma coisa. Entendeu? Eu até esqueci que eu estava falando aqui. Questão, não? Que a pessoa afeta negativamente algo a que ele atribui importância. Tá certo. 21. Conflito disfuncional é uma forma de conflito de base organizacional que decorre de lutas dos grupos de interesse em torno de recompensas de status, prestígios e recompensa financeira. Na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte: existem diversos grupos que têm interesse financeiro, têm interesse, como é que ele coloca? De prestígio, né? Então, observa que isso aqui caracteriza algo pejorativo, que não é bom, né? Esse conflito, essa competitividade de saber quem vai ganhar, quem vai lucrar mais, isso é algo negativo. Está certo, isso é um conflito disfuncional, porque pode trazer dispersão ao invés de coesão. Tá certo. 22. A diferença entre um grupo de trabalho e equipe de trabalho pode ser assim resumida. No grupo há sinergia e esforço concentrado. Na equipe há independência de ações. Hã? Tá errado, doido. Ele trocou. Professor, tem diferença entre equipe e grupo? Claro que tem, tu não sabe, doido. O que é um grupo? É um conjunto de pessoas que estão reunidas com objetivos individuais. Por exemplo, tu daria a tua vaga para ele? Claro que não. Aqui vocês são um grupo ou uma equipe? Um grupo. Aqui é cada um por si. Aqui os namorados aqui. Tu daria a tua vaga para ela? Ah, vocês não são namorados? Professor, o que é uma equipe? Só vive junto, pô. Professor, o que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de pessoas. Professor, o que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de pessoas que estão reunidas, que buscam objetivos coletivos. Se aqui o importante fosse conseguir uma vaga e pudesse passar para o outro, aí seria uma equipe. Entendeu aí? Na equipe o cara abre mão de alguma coisa em prol do outro. No grupo não, eles só estão reunidos. Então está errado aí, é o contrário. Na equipe há sinergia, né, concentrada, enquanto que no grupo há independência de ações. Beleza? Está errado a 22. 23. Olha aí. A comunicação deve ser assertiva. O que significa, por exemplo, que uma pessoa pode falar algo muito desagradável para outra, mas de maneira que não seja nem ameaçadora, nem ofensiva. Ih. Hã? Olha para cá. Professor, o que é comunicação? Comunicação é o processo de transmitir informações. É uma palavra, é uma frase simples que tem muito peso. Quando a comunicação é um processo, eu estou dizendo que ela não é feita de forma aleatória. Ela segue uma ordem. Aí tu lembra daquela ordem? O emissor manda uma mensagem ao receptor, cria um código, escolhe o canal, elimina as barreiras, elimina os ruídos. O receptor decodifica e interpreta a mensagem conforme o nível do seu conhecimento. Isso? E depois ele manda uma resposta que a gente chama de feedback ou de retroação. Então a comunicação é um processo. A comunicação só existe quando ela transmite conhecimento. Ou seja, eu já assisti uma aula, o professor falou, tu não entendeu nada? Falou, mas ele se comunicou? Não. Entendeu aí? Então, comunicação é um processo, porque tem um sistema de transmitir conhecimento e informação. Ok? Nesse processo, tem uma carga emocional, que tem a ver com o emissor e com o receptor. Tanto o emissor quanto o receptor têm sentimentos, né? Eu considero esses sentimentos, inclusive. Essa carga emocional tem que ser equilibrada. Ela tem que ser assertiva. Uma vez eu perguntei, o que é assertividade? Aí o aluno, é quem acerta na prova. Tá quase, mano. Mais ou menos isso. Assertividade tem a ver com inteligência emocional. É uma das habilidades humanas. Tem a ver com domínio próprio. É aquela pessoa que, diante de um conflito, diante de um processo de comunicação dificultoso, por exemplo, ela não perde equilíbrio. Entendeu? Ela
tem que ser clara, a comunicação tem que ser objetiva e a comunicação tem que ser assertiva. Tudo, na verdade, tem que ser assertivo, né? Diga. Já? Não, tá muito cedo ainda, né, galera? Pode levar até 5? Bora. Preste atenção, é o seguinte. Quando tu acordar amanhã, tu vai fazer à tarde a prova, né? Aí de manhã? Pois é, tu vai acordar de boa. Não, professor, eu vou sair hoje. Não viaja, doido. Vai pra tua casa dormir, tá bom? Acorda amanhã, chega na prova, faz uma oração. Tá certo que tá todo mundo orando. Deus, Jesus vai ficar agoniado na hora lá para saber quem é que ele vai abençoar. É uma pessoa só que ele abençoa por questão. Viu? Mas faz uma oração, pede orientação e faz a prova na moral. Repete várias vezes a questão. Outra coisa, o conhecimento específico nessa prova ele é de extrema importância. Ele vale 90 pontos, não é isso? 90 contra 20 do conhecimento básico. Então, a minha sugestão é, comece fazendo a prova pelo conhecimento específico, que é onde a tua mente ainda está tranquilona. Então, tu está mais preparado para encarar as questões difíceis do que no final, onde tu já vai estar cansado. Tá bom? Tenham fé, vão com Deus. O que deu para fazer, tu já fizeste, agora está na mão de Deus. Tem uma frase que diz assim, Deus não move uma palha no que tu pode fazer e move um termo no que tu não pode. Então, sustou. Bom, obrigado galera aí que estudou comigo, Deus abençoe todos vocês, boa sorte, valeu, tchau.